E se as escolhas que fazemos hoje determinassem não apenas o nosso futuro, mas também o destino de gerações inteiras? Você já parou para pensar como decisões aparentemente pequenas podem abrir portas para bênçãos ou caminhos de destruição? A história que você vai ouvir revela como a ambição de um homem o levou para dentro de uma cidade próspera, mas corrompida, e como a fidelidade de outro trouxe promessas que mudaram a história do mundo. Prepare-se, porque este vídeo vai te mostrar o que acontece quando a justiça divina encontra a perversidade humana e como até mesmo nas cinzas de juízo, Deus é capaz de revelar redenção e esperança. Fique até o fim, porque o que você vai descobrir pode transformar a maneira como você enxerga suas próprias escolhas e o legado que está construindo hoje. Antes que as grandes cidades levantassem suas muralhas e os impérios cunhassem nomes que a poeira do tempo guardaria, havia um vale silencioso e fértil, verde como promessa após a chuva. O brilho das águas corria entre palmeiras e vinhas, mas por baixo da beleza dormia um rumor antigo, um clamor de injustiça, violência e orgulho que subia como fumaça amarga até o céu. O ar parecia segurar a respiração, como se a criação esperasse a sentença do seu autor. Então a voz chamou um homem entre tendas e caminhos poeirentos, Abraão. Não o chamou por glória humana, mas por aliança. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Na tenda, a fé ergueu estacas mais firmes do que pedra. No peito, a obediência acendeu uma chama que não se apaga ao vento. Abraão ergueu os olhos para o horizonte, como quem lê um decreto invisível sobre as colinas. Ali, entre pastos e estrelas, o invisível seria guia e a promessa bússola. Ao longe, o vale continuava belo e inquieto. Perto, a jornada começava a mover-se, e com ela, tudo o que viria a ser provado no coração dos homens. Os rebanhos cresciam como rios que transbordam após a estação das chuvas. Pastores de Abraão e de Ló se esbarravam nas campinas, discutiam por poços, disputavam pastos, e a contenda ameaçava dividir o que antes era união. Abraão, homem de paz, não desejava ver laços de sangue manchados por disputas de servos. Numa manhã clara, chamou o sobrinho e disse: Não haja contenda entre mim e ti, pois somos irmãos. Eis a terra diante de ti. Escolhe o caminho, e eu seguirei o oposto. Ló ergueu os olhos e viu o vale do Jordão estendido diante dele, como tapete verde e úmido em meio ao deserto. As cidades brilhavam ao fundo, torres reluzentes, jardins suspensos, mercados movimentados. Seus olhos ardiam de desejo e ambição. Escolho o vale do Jordão, ali prosperarei. Abraão silenciou, apenas inclinou a cabeça, deixando o jovem seguir. Enquanto Ló descia ao vale fértil, Abraão permaneceu nas colinas, mais pobre aos olhos do mundo, mas mais rico diante de Deus. Porque não era a abundância da terra que sustentaria sua linhagem, mas a promessa do Altíssimo. E o vento das campinas já trazia presságios do que se ergueria entre jardins e muralhas. Se essa história já está tocando o seu coração e abrindo seus olhos, aproveite agora para deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a levar essa mensagem para ainda mais pessoas. Quando Ló atravessou os portões de Sodoma, foi recebido por luzes, vozes e uma riqueza que enfeitiçava os sentidos. As ruas estavam repletas de mercadores, aromas de especiarias e tecidos tingidos de púrpura, mas também de risos zombeteiros e olhos que não conheciam pudor. Homens exaltavam sua própria beleza e poder. Mulheres ostentavam joias e sedução. E em cada esquina, altares de pedra sustentavam ídolos mudos. O vale parecia prosperidade, mas o coração da cidade pulsava corrupção. Ló tentava manter-se íntegro, mas sua família se encantava.
Suas filhas olhavam com fascínio para as jovens da cidade e sua esposa, encantada pelos adornos, dizia: nem tudo aqui é maldade. Talvez devamos nos adaptar. Enquanto isso, ao norte, Abraão seguia seu caminho entre colinas silenciosas. Ali não havia muralhas de pedra, mas havia altares erguidos em honra ao Deus vivo. De noite, ele erguia os olhos às estrelas e orava, e o céu recebia suas palavras como incenso. A cada festa em Sodoma, o clamor da injustiça se tornava mais alto. A cada altar de Abraão, a lembrança da promessa permanecia acesa. Dois caminhos se afastavam, mas logo iriam se cruzar diante do juízo eterno. O sol declinava lentamente quando Abraão se assentou à entrada de sua tenda, na hora tranquila da tarde. A brisa soprava suave entre as árvores de Manre, quando ao longe surgiram 3 homens caminhando com passo firme. Havia algo neles que não era comum. Seus semblantes irradiavam serenidade e autoridade, como se o céu os acompanhasse. Abraão correu ao encontro deles, curvou-se até o chão e suplicou: Senhor meu, se achei graça diante de ti, não passes sem descansar. Que se traga água para vossos pés, pão e carne para vossa fome, e repouso à sombra desta árvore. Rapidamente ordenou que Sara e os servos preparassem o banquete. Pão fresco, carne tenra e leite foram postos diante deles. Abraão permaneceu de pé, reverente, enquanto os visitantes comiam. Então um deles perguntou: onde está Sara, tua mulher? Abraão respondeu: está na tenda. E o visitante anunciou: voltarei no tempo determinado, e Sara dará à luz um filho. Dentro da tenda, Sara riu em silêncio, mas o visitante replicou: por que riu Sara? Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Quando terminaram, levantaram-se e olharam em direção a Sodoma. O semblante do Senhor se tornou grave. E disse ele: o clamor de Sodoma e Gomorra é grande e seu pecado gravíssimo. Abraão, com temor e compaixão, aproximou-se e intercedeu: e se houver 50 justos, 40, 20, 10? E o Senhor respondeu: por amor a eles, não destruirei. Mas Abraão sabia que talvez nem 10 fossem encontrados. O entardecer cobria as muralhas de Sodoma quando 2 homens atravessaram os portões. Suas vestes eram limpas, seus passos firmes, e seus olhos brilhavam com uma luz que nenhum mortal podia conter. Embora parecessem viajantes comuns, a própria atmosfera denunciava que não eram homens da terra. Ló estava sentado à porta da cidade, lugar dos juízes e líderes, quando os viu. Reconheceu de imediato que havia neles algo santo. Levantou-se, inclinou-se até o chão e disse: meus senhores, venham à casa do vosso servo, lavem os pés, passem a noite. Pela manhã seguireis em paz. Eles aceitaram, mas a notícia correu rápido. Quando a noite se fechou sobre a cidade, um murmúrio se espalhou pelas ruas. Passos apressados, vozes excitadas e logo homens de todas as partes, jovens e velhos, cercaram a casa de Ló. Seus rostos estavam dominados por desejo e perversidade. Eles gritavam: onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traz-os para fora, para que os conheçamos. Ló saiu, fechou a porta atrás de si e, com o coração batendo como tambor, suplicou: meus irmãos, rogo-vos, não cometam tamanha maldade. Mas zombaram dele: quem és tu para nos julgar? Veio como estrangeiro e agora quer ser juiz? Avançaram contra a porta quando de repente uma luz fulgurante irrompeu. Os visitantes, revelando sua natureza angelical, puxaram Ló para dentro e feriram os homens de cegueira. Lá fora, confusão e gritos se espalharam. Dentro, a voz firme dos anjos anunciou: o tempo desta cidade chegou ao fim. Ainda ofegante após o livramento, Ló ouviu os anjos falarem com urgência: tens aqui alguém mais? Genros, filhos, filhas? Leva-os para fora, porque o Senhor enviou-nos para destruir esta cidade. O rosto de Ló
empalideceu. Saiu apressado pelas ruas sombrias, bateu às portas dos genros e clamou: Levantem-se! O Senhor destruirá Sodoma. Fujam comigo! Mas eles riram, zombaram de suas palavras e o trataram como se contasse histórias sem sentido. Voltou para casa com o coração pesado, sabendo que o tempo da misericórdia se esgotava. Ao amanhecer, os anjos insistiram: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, para que não pereças na injustiça da cidade. Mas Ló hesitava, dividido entre medo e confusão. Então os anjos os tomaram pela mão e os conduziram para fora. No portão, um deles bradou: Fujam por suas vidas, não olhem para trás e não parem na planície. Subam ao monte para que não sejam consumidos. Enquanto corriam, o coração da esposa de Ló vacilava. Seus olhos ainda buscavam as casas, os adornos, os risos da noite passada. Num instante de desobediência, voltou-se para trás. E diante das chamas que desciam do céu, seu corpo endureceu, uma estátua de sal, solitária na planície ardente. Ló prosseguiu em lágrimas, sabendo que nada podia ser revertido. O sol despontava no horizonte quando o céu se abriu em chamas. Não eram raios comuns, mas rios de fogo que desciam em cascatas incandescentes, consumindo torres, muralhas e praças. A terra tremeu como se os alicerces do mundo fossem abalados, e os gritos ecoaram entre as colinas sem encontrar quem os socorresse. O vale fértil, que antes reluzia como joia no deserto, transformou-se em fornalha ardente. Ló e suas filhas corriam, alcançando a pequena cidade de Zoar. Atrás deles, o vento soprava brasas e a fumaça subia em colunas negras que cobriam o céu. No alto das colinas, distante, Abraão despertou com o estrondo. Subiu a um monte e, ao olhar para o sul, viu a devastação. Fumaça subindo da terra como de uma fornalha imensa. Seus olhos se encheram de lágrimas. O homem da promessa orou em silêncio, reconhecendo a justiça de Deus, mas também o peso da destruição. Por dias, a fumaça permaneceu espessa e escura, lembrando a todos que ali haviam vivido cidades cheias de soberba e maldade. Sodoma e Gomorra tornaram-se símbolo eterno de um juízo que nenhuma mão humana poderia deter. Zoar, embora poupada, tornou-se um lugar de sombras para Ló. Os olhares desconfiados, os sussurros dos moradores e, sobretudo, a lembrança da esposa transformada em sal, pesavam sobre ele como carga insuportável. Assim, tomou suas filhas e subiu para as montanhas, buscando refúgio em uma caverna solitária, distante de tudo. Ali, a vida se resumia a silêncio e frio. As noites eram longas e o eco do fogo de Sodoma ainda queimava na memória das jovens. Crendo que o mundo inteiro havia sido consumido pelo juízo, temeram que a linhagem de seu pai se extinguisse. Num desespero que misturava trauma e ignorância, a mais velha disse: Não há homem na terra que se deite conosco segundo o costume. Vem, embriaguemos nosso pai e deitemo-nos com ele, para preservarmos descendência. Naquela noite deram-lhe vinho, e ele, sem perceber, foi tomado pela filha mais velha. No dia seguinte, repetiram o ato com a mais nova. Ambas conceberam. A primogênita deu à luz Moabe, pai dos Moabitas. A mais nova Ben-Ami, pai dos Amonitas. Assim, mesmo após o fogo divino ter consumido Sodoma, a semente da tragédia ainda germinava em silêncio entre os sobreviventes. As planícies outrora verdejantes agora eram apenas cinzas e pedra queimada. Nenhum pássaro voava, nenhum pasto brotava, e o silêncio se tornara a marca eterna daquelas terras. De longe, caravanas observavam o horizonte coberto de fumaça e levavam adiante rumores da catástrofe. Uns diziam que deuses se enfureceram, outros que um profeta amaldiçoara as cidades. Poucos ousavam mencionar o nome do Senhor, o Deus de Abraão. Enquanto isso,
Nas colinas, o patriarca permanecia em oração. Seus olhos contemplavam a fumaça que subia como testemunho visível da justiça divina. Ele sabia que Deus não tinha prazer em destruir, mas sim em advertir. E compreendeu que o clamor dos fracos e o riso dos soberbos haviam finalmente recebido resposta. A lembrança de Sodoma não era apenas ruína, mas sinal para as nações de que a justiça do Altíssimo jamais se cala. Mesmo entre cinzas, o fio invisível da promessa continuava a ser tecido. Dos descendentes de Ló surgiriam os Moabitas e os Amonitas, povos que no futuro se tornariam rivais de Israel. Contudo, de dentro da escuridão, Deus preservaria um lampejo de luz. Entre os Moabitas nasceria uma mulher chamada Rute. Ela abandonaria os ídolos de sua gente para seguir o Deus de Abraão e se uniria à linhagem do povo escolhido, tornando-se ancestral do rei Davi e, séculos depois, do próprio Messias. Enquanto isso, em tendas mais ao norte, a promessa se cumpria. Sara, já idosa, concebeu e deu à luz o filho que o Senhor prometera, Isaque. O riso invadiu a tenda, apagando o som do lamento. Abraão contemplou o menino e viu nele a confirmação de que a fidelidade divina atravessa gerações. Do pó da destruição, florescia a certeza de que a salvação nunca seria interrompida. Com o passar das gerações, Sodoma e Gomorra tornaram-se nomes proibidos, símbolos de um juízo que ecoaria como advertência eterna. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel ergueriam suas vozes para lembrar: lembra-te de Sodoma. Até mesmo no Novo Testamento, apóstolos mencionariam aquelas cidades como exemplo da rebeldia humana diante de Deus. Abraão, já idoso, caminhava ao lado de Isaque pelas colinas e apontava para o sul. Ali estavam as cidades do vale, consumidas porque chamaram o mal de bem e rejeitaram o Altíssimo. O menino permanecia em silêncio, gravando cada palavra em seu coração. Ao entardecer, Abraão erguia altares e orava: que minha descendência nunca se esqueça de ti. E o céu respondia em silêncio, lembrando que a justiça e a misericórdia sempre caminham lado a lado. O riso de Isaque contrastava com a cicatriz do vale perdido. Se esta mensagem falou com você, não vá embora sem deixar o seu like e se inscrever. Junte-se a nós nessa jornada e vamos espalhar juntos a verdade e a esperança que transformam vidas.